Apresentadora oficial do Criciúma Esporte Clube. Programa Adelor Lessa. Oferecimento: Nações Shopping, Bistec Supermercados, Construtora Locks, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Sicredi, IDB do Brasil Trading, KN Produtos Hospitalares e Ortopédicos, Dr. Eduardo Martins, dermatologista cirurgião capilar, Delupo, muito mais que ferramentas, há 55 anos, trazendo qualidade e inovação para Santa Catarina. 8h07, 8h07. Estamos falando de eleição. Esse é um ano que nós vamos falar muito de eleição. Temos eleição em outubro e nós vamos falando sempre de eleição, porque é importante trazer as propostas, trazer os candidatos, expor as suas ideias e fazer com que eles conversem com as pessoas e se apresentem, falem um pouco mais. Esse é um papel que nós entendemos que é nossa obrigação cumprir com a sociedade. Expor os candidatos. Tem os candidatos mais conhecidos, os candidatos menos conhecidos, aqueles que não têm tanto espaço, aqueles que têm mais espaço, mais estrutura. Então, nós vamos tratar todos da mesma forma. Em ano de eleição, candidatos à presidência vão passar por aqui, candidatos a governador. O primeiro candidato à presidência da República, que já está no jogo, não é candidato formal e oficial, porque não passou pela convenção, que vai ser só em julho, mas já está como pré-candidato, está correndo o Brasil, estava no Maranhão, está em Santa Catarina, estava em Chapecó, desceu a Serra do Rio do Rastro nesta madrugada, está em Criciúma, é o candidato do partido Missão, o Renan Santos. O Missão, que é um partido que nasceu do MBL, um movimento forte, importante, em momentos de transição do país, e que vira um partido que tem um candidato à presidência da República, que certamente será o candidato mais jovem, com idade menor, entre todos os presidenciáveis. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Sou Maior, candidato à presidência da República, pelo partido Missão, Renan Santos. Bom dia, Renan. Bom dia, uma honra estar aqui, uma lenda, e digo isso com toda felicidade, porque rodar a imprensa, receber boas perguntas sem querer é a função do presidenciável, e eu tenho que ser um bom presidenciável mesmo tão jovem, né? Então, espero ser bem esclarecedor hoje para os ouvintes. Prazer tê-lo conosco aqui, recebê-lo aqui, é uma honra. Essa entrevista está sendo transmitida em áudio e vídeo pelo 48, 4 numeral 8 por extenso.com.br, 4 numeral, número 4, 8 por extenso, número 8.com.br, transmissão em áudio e vídeo pelo 48, e evidentemente que você nos acompanha pelas ondas da Som Maior, aqui pelo rádio em áudio. Participam da entrevista os nossos comentaristas de eleição, Laércio Menegas, Arthur Fabro e Pierre Vanderlinde. Laércio, bom dia. Laércio fala conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Adelor. Bom dia aos amigos e amigas da nossa Sou Maior, e um bom dia especial aí ao nosso pré-candidato a presidente da República, Renan Santos. Pierre Vanderlinde, alô, bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia, Laércio, a toda a equipe Sou Maior. E bom dia ao Renan Santos, candidato. É um prazer ouvi-lo e estar participando do programa. Estão aqui no estúdio também da Som Maior, entre outros militantes e filiados e dirigentes do Partido Missão, o Jairo Fortunato, que é pré-candidato a deputado estadual, e o Lucas Silveira, que é pré-candidato a deputado federal. Renan, primeiro me fala dessa tua experiência, vindo de Chapecó, desceu a Serra do Rio do Rastro, conheceu a nossa Serra Catarinense, e essa, não só a Serra, como os municípios da Serra, conheceu vinícolas lá em São Joaquim ontem. Me fala um pouco disso. Olha, foi uma experiência sensacional. É um país muito de contrastes, né? Eu estava rodando o Maranhão, coisa de uma semana e meia atrás. É um lugar muito pobre, com cidades pouco desenvolvidas, com cidades sem atividade econômica. As cidades pequenas do interior têm uma dependência total e completa do governo federal. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque eu vim para Santa Catarina, e por mais que a gente possa puxar outros contrastes, o principal contraste é: as cidades são autônomas, são cidades baseadas em confiança, com economia desenvolvida e com um desenvolvimento econômico espraiado. Ou seja, todas as cidades vão ter algum tipo de atividade econômica, maior ou menor, em diferente intensidade, com setores diferentes, e todos eles conexos. Então eu tomei uma aula de interior aqui. Aula sobre cooperativismo, aula sobre administração pública, aula sobre sociedade baseada em confiança. São Miguel do Oeste, eu vi no domingo à tarde as crianças correndo, brincando numa praça, numa boa, sem barulheira. Este é o tipo de coisa que eu gostaria de ver em outras cidades do Brasil. E aí entra um paradoxo, né? Porque o Brasil não reconhece Santa Catarina como parte de si.
Santa Catarina nunca está nas propagandas oficiais, Santa Catarina só é lembrada pelo governo brasileiro na hora de cobrar imposto dos catarinenses, mas nunca como um modelo de Estado e um modo de vida que funciona. E nós temos que mudar isso. O Brasil tem que ser mais como Santa Catarina. O Brasil tem que parar de reconhecer os seus defeitos, que às vezes acha que é uma característica nossa, por exemplo, a favela, ou esse elemento que existe no Rio de Janeiro, da bagunça, e começar a olhar em lugares como Santa Catarina, um lugar de inspiração, e falar, isso também é Brasil, e o Brasil precisa ser mais assim. Então, ao longo de todo esse processo que eu rodei de Chapecó, fui até a fronteira com a Argentina, depois fui pro meio do estado, passei por Lages, desci a serra e tô chegando aqui, o que eu vejo é esse modelo de cidades, cooperativismo, formação de classe média e sociedade baseada em confiança. Isso é muito bom. E isso aqui tem que ser exportado para o resto do Brasil. Você é um candidato que faz um enfrentamento ao petismo, faz um enfrentamento ao bolsonarismo, ao lulismo e ao bolsonarismo. Candidato que vai pelo meio. Como é que você pretende furar a bolha? Hoje tem duas bolhas muito fortes, dois núcleos muito fortes que polarizam a eleição. Como é que você pretende furar as bolhas e quebrar essa polarização? Olha, isso é um bom termo, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque boa parte da política brasileira tenta descobrir uma resposta para essa equação. E a real é, se eu ficar negando eles, eu não vou ser nada. Porque estabelecer sua identidade, eu vou tentar ser claro para o ouvinte, através da negação do outro, você está sempre pautado pelo outro. O que eu quero dizer? O Flávio Bolsonaro é candidato dizendo que ele é melhor do que o Lula, ou que ele não é tão ruim quanto o Lula, ele é um mal menor. E o petismo faz a mesma coisa com relação aos Bolsonaro. Eu não posso fazer isso apenas falando eu não sou nenhum nem outro. Eu tenho que me afirmar perante as qualidades das ideias e as qualidades da minha trajetória e das posições que eu adotei. Então, eu só vou conseguir derrubar esses outros dois sendo algo novo, propondo algo novo, sendo imaginativo, sendo criativo, sendo corajoso, e é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou conseguindo estabelecer um nicho eleitoral em que, onde eu consigo falar, eu consigo ser líder. Eu vou dar um exemplo. Entre os jovens de 16 a 24 anos, as pesquisas Atlas todas pegaram isso, eu já estou disputando a primeira posição. O nosso partido, o Partido Missão, que foi montado há 5 meses e meio, ele já é, entre esses mesmos jovens de 16 a 24 anos, o partido favorito dos brasileiros. E isto sinaliza algo. O que é? Sinaliza. Se há espaço para que as pessoas não ouçam sem preconceito, mesmo no Maranhão ou mesmo em Santa Catarina, haverá pessoas que vão gostar do nosso projeto. E eu faço isso não porque tô aqui só falando, eu não sou petista, o Lula é vagabundo, não, o Flávio Bolsonaro é um ladrão. Não, eu não vou nessa linha. Por mais que, se me perguntar, eu vou falar. O que eu vou fazer eu tenho uma série de ideias e essas ideias são sensacionais e isso pode tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo. Eu tô aqui para isso. Pergunta do nosso comentarista de eleição, professor Arthur Fabro. Fica à vontade, Arthur, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes, bom dia ao pré-candidato a presidente da República, Renan Santos. Renan, eu vou te fazer uma pergunta que imagino que você já deve ter respondido outras vezes, para também dar oportunidade para que você responda aqui para o público criciumense, né, do sul do estado de Santa Catarina. O senhor, então, está em Santa Catarina para um roteiro, né, e eu imagino que o senhor bem saiba que é um dos estados onde Bolsonaro obteve resultados eleitorais mais expressivos nas últimas eleições, e onde o conservadorismo ele tem raízes bastante sólidas, né? Dito isso, o senhor também representa uma direita que se pretende também diferente da direita bolsonarista. Eu gostaria que o senhor fosse bastante específico em apontar algumas diferenças concretas em relação à direita bolsonarista, né? Talvez, se for possível, mencionar algumas questões ideológicas ou de método, né, programáticas, entre aquele projeto que o senhor defende e o que a gente já sabe, né, que é o projeto bolsonarista. E como o senhor pretende convencer um eleitorado que, por exemplo, esse de Santa Catarina, em grande parte, ainda se identifica com Bolsonaro, de que essa diferença entre vocês é bastante relevante? Beleza? Obrigado, um abraço. O Arthur procura aprofundar um pouco mais a conversa. Delícia esse tipo de pergunta, né? Isso é tipo de pergunta boa da gente desenhar quem nós somos e quem é o nosso adversário. Então eu vou começar com uma pequena provocação. Tirando os chavões, ninguém sabe exatamente como pensam os Bolsonaro. E aí eu vou pegar frases do próprio Flávio Bolsonaro. Ele disse recentemente, num evento no Rio Grande do Sul, que ele não vai falar muito das propostas dele, porque se ele falar muito, as pessoas vão atacar ele. Ou seja, eu não sei exatamente como ele pensa. O Flávio Bolsonaro, qual é a proposta dele para a área de educação? Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre a área de educação? Eu não sei. Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre como resolver a questão do SUS e a questão do acesso ao SUS? Também não sei. Qual é a questão bolsonarista conservadora dele sobre a área de infraestrutura? Eu não tenho a menor ideia. Qual é a política econômica que ele vai adotar? Não tenho ideia. Ele disse que vai fazer uma tesourada num evento no BTG. O que é uma tesourada?
Saiu ontem, né, na Folha de São Paulo, que o Flávio pretendia fazer os reajustes da aposentadoria e do BPC, sem ser através do reajuste via salário mínimo, via aumento do salário mínimo, mas sim através do IPCA. Eu defendo isso, publicamente. Eu falo isso, precisa fazer isso, muitas pessoas vão reclamar, mas se a gente quiser fazer o que o Milei fez na Argentina aqui, nós vamos precisar encarar esse tipo de problema. Ele correu para via pública e falou, isso é fake. Ah, então ele não vai fazer. Então ele fala que ele anda com o Milei, mas ele é sabor Milei. Meu problema com eles tirando os chavões do tipo, aqui é família, aqui é Deus. Eu não sei o que eles pensam. Eu não tenho a menor ideia, ninguém tem a menor ideia. O Carlos Bolsonaro quer ser senador aqui por Santa